O inferno na terra. Com certeza você já ouviu essa expressão em algum lugar. Geralmente usada quando a situação está muito difícil, ou um lugar muito feio, muito destruído ou muito quente. Infelizmente, na terra dos nossos irmãos americanos, mais precisamente na Califórnia, em Los Angeles, está se usando muito essa expressão devido ao cenário devastado, totalmente queimado, carbonizado pelo fogo. A situação realmente está muito difícil. Agora, o show de incompetência que está rolando ali, meu irmão, tem levantado suspeitas, inclusive a teoria que a gente vai ver aqui, né? Uma teoria que eu não vou ficar com papas na língua nem com meias palavras. Muita gente dizendo que há um interesse obscuro sobre o que está rolando. A vontade de construir naquele lugar uma cidade inteligente sobre os escombros faz parte do interesse de uma elite das sombras. Existe essa teoria, não sou eu que inventei, eu vou colocar aqui para vocês verem, né, que as mansões que tem ali não poderiam continuar existindo, já que não há como comprar todas. Né? Você pode comprar 1, 2, 3, 10 se você for muito rico, mas não todas. Agora, acontecendo uma coisa dessa, você pode criar padrões de construção, né, dentro do sustentável. Entende, família? Aquele cara que tinha a casa ali, agora ele vai reconstruir, né? Deve receber alguma ajuda, inclusive, para isso. Então, olha, mas agora você tem que, em nome da sustentabilidade, construir dessa maneira aqui que a gente quer. Me diga se isso seria um plano infalível ou não, já que você sabe que as pessoas que moram ali, boa parte, né, a maioria, vamos ser sinceros, tem um poder aquisitivo muito grande. Vários artistas aí estão dando declarações, né, mostrando inclusive as suas mansões destruídas. Os vídeos pegam milhões de views, as pessoas se interessam muito. Então, meu irmão, não é completamente absurdo você imaginar que muitos benefícios podem vir para grupos obscuros. Eu quero que você preste atenção nesse tornado aí, ó. Ele está acontecendo lá, ó, um tornado de fogo, né? Os ventos muito quentes se encontram, né? Batem ali, se chocam e formam aí esse tornado que vai em direção ao céu. É uma coisa realmente que choca a gente. Daí a imagem real, não é montagem, não é IA, é imagem real, né? Que as pessoas estão conseguindo flagrar essa imagem que você vê aí. Agora, meus irmãos, eu quero colocar, né, a declaração desse youtuber, que na verdade representa um pensamento de muitas pessoas, certo? Ele levanta alguns dados muito reais de algumas seguradoras que pouco antes desses incêndios começarem, não quiseram renovar os incêndios para essa área. Entende, família? Aquele pessoal, né, que tem mansões e tal, eles têm o seguro, né, para caso de incêndio. E as seguradoras, as maiores, não quiseram renovar esse seguro. Pareciam até que sabiam que algo ruim iria acontecer. Veja só a denúncia do youtuber, né? Que na verdade não é uma coisa própria dele, mas sim uma teoria que está rolando lá nos Estados Unidos pelos próprios americanos. Vamos ver comigo e já já a gente volta. Tá, isso aqui é muito bizarro. Você sabia que as seguradoras de imóveis na Califórnia cancelaram seguros e deixaram de aceitar renovações antes de todo esse incêndio acontecer? Entre 2020 e 2022, aproximadamente ali mais de 2,8 milhões de seguros residenciais foram cancelados lá na Califórnia, e a maioria foram só em Los Angeles, onde os incêndios acabaram devastando quase toda a cidade. Para quem não sabe, coincidentemente, já existia uma agenda para transformar Los Angeles como a cidade do futuro, cheia de tecnologia e totalmente sustentável, o que é muita coincidência. Agora me fala aqui nos comentários, você não achou isso tudo muito estranho? Ou pra você, isso é só uma coincidência? Te espero no próximo vídeo, tamo junto, valeu! Bom, família, para colocar mais lenha nessa fogueira, eu tô com uma matéria aqui que diz o seguinte, ó. Eu quero que você veja, matéria da grande mídia, ó. Bombeiros ficaram sem água durante o combate a incêndios florestais em Los Angeles, nos Estados Unidos, entenda. Tanques de abastecimento e sistema de bombeamento sucumbiram à necessidade constante. Informaram as autoridades, o caso ocorreu na quarta-feira, dia 8, certo? Essa matéria é de 10 de 1 de 2024. Então aqui eles falam, né, que nenhum sistema para uso doméstico, né, para uso normal, daria conta do incêndio. Agora, meus irmãos, era normal até você pensar isso aqui, em um país desorganizado, como o Brasil, por exemplo, um país de terceiro mundo, onde nada funciona. Mas me diga, você tiver um balde aí na sua casa, com 100 litros de água, e você imaginar que eu estou usando 10 litros de água por hora, você tem 100 litros nesse balde. Então você, Davi, em 10 horas, você usando nesse ritmo, tirando 10, né, por hora, você vai secar esse tonel, esse balde que eu tenho aqui, as minhas reservas de água, você vai secar em 10 horas. E eu digo, olha, eu vou usar aqui, mas se Deus quiser eu nem vou precisar isso tudo. Vou conseguir apagar esse fogo com menos da metade. E aí, né, eu começo a apagar o fogo, já se passaram 5 horas e eu já usei metade do reservatório. O que é que você faria, sabendo que é essencial esse meu uso? Com certeza você daria um jeito, né, de arranjar mais água
pedindo outros baldes, mandando vir de outro lugar, né? Pegando um balde na casa do vizinho, que no caso de um governo faria o quê? Mandaria os caminhões-pipa, os caminhões-tanque, né? Buscar em outras cidades e levar para lá. Fazer inclusive uma encanação para isso, né? Pegar de algum rio próximo e etc, etc. Mas mesmo nos Estados Unidos, o primeiro país do mundo, não fizeram isso. Simplesmente os bombeiros foram usando, secaram as reservas de água e na hora que botaram lá as mangueiras nos hidrantes, né? Eu acho que quem joga videogame já viu isso até nos games de Homem-Aranha, né? Tem lá o hidrante, eu acho que é no PS1 que tem uma missão dessa, que você tem que bater nos hidrantes para ir secar, né, os incêndios, né? Eu acho que é no PS1, não lembro se é o Homem-Aranha 1 ou 2, né? Das antigas, meus irmãos, das antigas. Então a gente sabe que várias cidades usam esse sistema, até aqui no Brasil, né? Tem vários lugares, principalmente centro de cidade, que tem ali os hidrantes, porque é para isso, em caso de incêndio, né, os bombeiros poderem usar a água que ali tem. E aí os caras deixaram secar, meus irmãos. Não tomaram nenhuma medida, porque veja, não secou de um dia para o outro. São vários dias combatendo o fogo. Então é óbvio que essas autoridades estavam vendo os gastos que estavam tendo ali diário, por hora, né, das reservas, e vendo que ainda tinha muitos focos de incêndio e não daria conta, já poderiam ter tomado uma solução. Mas parece que há realmente uma intenção de que o bicho pegue. É isso que a gente está percebendo. Para quem acha essa hipótese terrível demais, né? Eu tenho uma matéria aqui, ó, de 25/7/2024 da própria Globo, da Rede Podre de televisão, né? E eles disseram o seguinte, ó: homem é preso após provocar maior incêndio do ano na Califórnia ao atirar carro em chamas de barranco. Ao menos 3.800 moradores precisaram ser retirados de suas casas por causa do fogo, que destruiu mais de 70 mil acres. Essa matéria foi, repito aqui, vocês podem digitar aí no Google, né? Matéria O Globo 100, ó, tá vendo? Aí, ó, ela é de 25/7/2024, né? Uma matéria até recente. Um homem foi preso, escuta só, por jogar um carro em chamas, né, para causar incêndios. Jogou de um barranco. Aconteceu antes e não pode estar acontecendo agora. Cada vez está mais claro, né, que há uma intenção obscura aí, né? Inclusive forçar com que Donald Trump continue nos acordos, né? Os acordos de planeta, que eu prefiro não usar outra palavra, clima, né? Os acordos de planeta, mantenha esses acordos e não tenha força popular, não tenha apoio popular para de repente tirar os Estados Unidos desse acordo, já que muitas pessoas foram prejudicadas. Entende, meus irmãos? Além, é claro, dessa teoria que você acabou de ouvir. A mídia está reforçando aqui, ó, o cenário apocalíptico, ó. Apocalíptico. Começaram a surgir cenários de horror deixados pelos incêndios em Los Angeles. O número de falecidos chega a 11, mas já passaram de 16, né? Bairros inteiros foram devastados, com ao menos 10 mil estruturas destruídas pelos focos de incêndio em Paralisades e Eaton. E o que mais tem, meus irmãos, também, né, é os artistas mostrando as suas casas destruídas. Um trecho interessante dessa matéria aqui é essa que eles falam, ó. Segundo os bombeiros, no que deve corresponder ao incêndio mais custoso da história dos Estados Unidos, as perdas e danos estão estimados entre 135, escuta bem, 135 bilhões de dólares a 150 bilhões de dólares. Ou seja, 822 bilhões ou 931 bilhões em reais, né? Fazendo essa conta aqui, se for 135 bilhões de dólares, vai dar mais ou menos hoje, na cotação atual, 822 bilhões de reais. Meu irmão, é quase 1 trilhão. Você está entendendo isso? 822 bilhões. Se chegar a 150 bilhões de dólares, aí para nossa moeda aqui em real, chega a quase 1 trilhão. São 931 bilhões, certo? Isso aqui é de acordo com a AccuWeather, empresa americana que presta serviços meteorológicos. Isso é as contas que eles estão fazendo. Então o Trump já vai assumir aí um cenário apocalíptico, segundo a própria imprensa, né? Aí eu pergunto mais uma vez, você acha, meu irmão, você realmente vive em Nárnia e acha que isso aqui está acontecendo por acaso? Já está aparecendo aí uma nova mazela que dizem que vai ser muito pior do que aquela que a gente enfrentou há alguns anos, né? Diz que já está voltando, uma amostra daquela mazela foi levada para um laboratório e desapareceu, também é matéria da mídia. Eu estou tentando fazer um vídeo sobre isso, mas está difícil passar, vocês sabem, né? Nós estamos em uma época onde pensar alto, né, falar demais, ser gasguito é um crime grave. Eu estou me esforçando o máximo possível. Só que tem coisas, meus irmãos, que a maioria de vocês que acompanham aqui o canal nem precisa que eu diga, né, tintim por tintim. Vocês já pegaram há muito tempo, né? Você já tem noção de que muitas coisas dessas não estão acontecendo por acaso. E essa é uma dessas situações, eu não tenho dúvida.
É óbvio que, com o apoio popular que o Trump tem, né, as nações, literalmente, eu estava vendo a Venezuela, né, o pessoal lá, o Maduro fazendo o que está fazendo, e as pessoas depositando muita esperança, os venezuelanos depositando muita esperança no Donald Trump, assim como no Brasil, as pessoas dizendo, olha, eu quero ver quando o Trump pegar agora, se ele vai continuar avacalhando dessa maneira, eu quero ver agora o bicho pegar. Quer dizer, meus irmãos, a mesma coisa, né, que a gente fala aqui no Brasil, os venezuelanos estão falando com muito mais intensidade. Então isso é só para você ter a noção de o quanto as coisas estão ruins em alguns lugares como o Brasil, né? Então, a vitória do Donald Trump, ela representa muito mais do que uma governância apenas de um país. Embora seja o maior país do mundo, o principal, vamos dizer assim, a governança do Trump ela vai muito mais além do que isso. Significa o retorno, né, da principal economia frente a países comunistas que estão se juntando, frente ao dragão vermelho. Vocês sabem qual país eu estou falando? Ao comunismo. É uma coisa muito séria, meus nobres. E aí, sabendo disso, entendendo esse cenário, é preciso entender, é obrigatório entender, porque senão você não compreende as coisas como estão acontecendo. Você vai achar que isso aqui aconteceu do nada, né? Você vê essa imagem aí que eu estou colocando, a cidade completamente destruída, meus irmãos, parece uma cidade alvo, né, de uma bomba, né, de algo desse tipo. Mas não, são incêndios que com certeza não aconteceram do nada, né? Tudo bem que lá tem um clima favorável para o fogo se espalhar, beleza, ninguém tá negando isso, né? Mas dizer, como eles diziam, ah não, é convulsão instantânea, as temperaturas sobem demais e acontece, conversa. Tá aí, né? Lá tá frio nesse momento, tá frio, eles estão enfrentando uma frente fria. Mas nem por isso o fogo deixou de acontecer, o que significa que, né, nunca foi apenas esse o motivo, né? Tem sempre um carinha, como essa matéria aqui, eu gosto de mostrar as matérias da mídia, para que o YouTube não venha dizer que a gente está mentindo, né? Não venha a plataforma censurar os nossos vídeos inventando, né? Que, olha, esses caras tiram do fundo deles as coisas. Não, tá aí, ó. Homem é preso após provocar maior incêndio do ano na Califórnia. Tá aí, ó. Né? Só que o que acontece é que agora é o Trump, né? Então eles não querem associar isso aqui, ou seja, que as pessoas pensem nessa possibilidade agora. Valia a pena no Joe Biden. Pra que eles falaram disso aqui? Pra dizer, olha, deve ser algum trumpista louco, né? Querendo prejudicar o Joe Biden. Aí valia a pena dizer, ó, homem é preso, né? Agora que aconteceu no Joe Biden, né? Aí eles não querem dizer, né? Não querem dizer. Não é pra você pensar nessa possibilidade. Então é isso, meus irmãos. É por isso que não dá mais pra confiar nessa mídia podre, né? É muito terrível a situação nossa aqui. Mas enfim, eu espero que vocês estejam conseguindo absorver, né, o máximo possível aí. Seja como for, por uma coisa ou outra, para mim está muito claro, né, que isso de fato está acontecendo pelo início das dores que a gente está enfrentando. Para mim é isso, não tem quem tire isso da minha cabeça. Eu acho que, assim como a Bíblia dizia, né, que a terra arde em chamas, tá aí, né? Literalmente isso está acontecendo. E quantos anos vai ser assim a gente não sabe, né? Mas o bom é aumentar o máximo possível a nossa espiritualidade. E ainda para confirmar o nosso ponto de vista, eu vou trazer mais uma matéria aqui, que é a última, né? Antes que eu me esqueça. Tá aqui, ó. Matéria da DW. Gestão de incêndios na Califórnia gera críticas e revolta. Matéria de 11/1/2025. Cortes recentes no orçamento, falha nos serviços de emergência e falta de água geram amplos questionamentos, com mais de uma dezena de falecidos e 12 mil casas destruídas, milhares ainda estão sob ordens de evacuação, né? E aqui eles explicam bem, uma matéria bem extensa, eu recomendo que você leia ela completa, eu vou ler uns trechos aqui, mas leia ela completa, certo? O governo da Califórnia e a prefeitura de Los Angeles vem enfrentando uma enxurrada de críticas pela gestão dos incêndios que devastaram a região. As chamas deixaram ao menos 11 falecidos e destruíram em torno de 12 mil estruturas, segundo as atualizações divulgadas pelas autoridades locais na noite dessa sexta-feira, ou seja, da matéria, né, 10/1/2025. O fogo teve início na última terça-feira, alimentado por fortes rajadas de vento. As autoridades da cidade e do condado de Los Angeles disseram que as chamas que devastaram o bairro costeiro e montanhoso de Pacific Palisades estavam 8% contidos, enquanto em Altadena apenas 3% dos incêndios estavam controlados.
O Departamento de Medicina Forense de Los Angeles elevou para 11 o número de falecidos na catástrofe, com 5 óbitos em Palisades e outros 6 em Eaton, no interior. Mais de 5.300 estruturas foram danificadas ou destruídas em Palisades, o que faz disso o incêndio mais destrutivo da história de Los Angeles, com dezenas de quarteirões transformados em escombros. Um incêndio em Eaton, a norte de Pasadena, destruiu mais de 7.000 estruturas, incluindo casas, apartamentos, edifícios comerciais e veículos. Danificou substancialmente 5 escolas em Altadena e queimou uma área de mais de 54 km². A parte que interessa a nós é essa aqui, família. Críticas à gestão de incêndio. A velocidade e a intensidade dos incêndios em Los Angeles colocaram à prova a infraestrutura de combate a incêndios de Los Angeles e geraram uma série de questionamentos e críticas sobre a prontidão dos serviços de emergência. O presidente eleito Donald Trump não perdeu a oportunidade de criticar o governo democrata da Califórnia, Gavin Newsom, lançando uma série de acusações a seu adversário político. Ou seja, aqui tem um cara que é de esquerda, certo? Que está na gestão. Por isso é que está essa porcaria. Não tem o que falar, A esquerda é isso, é caos, é destruição. A escassez de água dificultou os esforços das equipes em vários lugares, assim como em Palisades, onde os hidrantes estavam secos. Precisamos de respostas sobre como isso aconteceu, escreveu Nelson em carta aos diretores de departamentos de água e energia e de obras públicas de Los Angeles. Nelson chamou a falta de água e de pressão hídrica de profundamente preocupantes e orientou as autoridades estaduais a prepararem um relatório independente sobre as causas do problema. Então, aqui não é Brasil não, Aqui nós já ainda vamos saber, não pela mídia convencional, mas de canais como o nosso aqui, que vai ficar de olho no julgamento, nesses relatórios que com certeza vai gerar aí processos públicos e com certeza cadeia para muita gente safada que deixou que a situação ficasse a pior possível, Enfim, eu recomendo que você leia essa matéria, é bem interessante, E deixa claro que de fato houve aí, no mínimo, uma displicência desses caras, que deveriam estar muito mais preparados para isso aqui, até porque vira e mexe está acontecendo esse tipo de incêndio. Agora jamais com essa proporção tão destruidora, Isso já é considerado o pior. Então tá aí, meus irmãos, é o que eu disse para vocês. É época da gente aumentar a nossa espiritualidade e nada melhor também do que o conhecimento para isso. Nós temos o nosso diário disponível ainda lá na Hotmart. Eu estou fazendo de tudo para manter essa promoção em 10 vezes sem juros para vocês, tá certo? Embora tenha subido tudo, ainda estou conseguindo manter. Então, se você quer, adquira lá em 10 vezes sem juros. Você vai entender o que é a paralisia do sono, como você pode vencê-la. Você vai entender como funciona as maldições hereditárias, elas existem, meus irmãos. Mesmo que você não tenha procurado nada ruim, nunca tenha ido atrás dessas coisas ruins, algum parente seu pode ter feito isso. E aí a coisa pode complicar para você, dependendo do que foi invocado, conjurado, tá certo? Então tudo isso a gente explica no nosso diário, inclusive a nossa história pessoal também e como eu cheguei até aqui. 10 vezes sem juros, lá na Hotmart, uma das plataformas mais seguras do mundo para comprar conteúdo online. Se não for a mais, É isso, meus irmãos, eu vou ficando por aqui, deixa a tua opinião, agradeço demais a presença de cada um de vocês. Um abraço e fiquem com Deus, fui!